Olá, bom dia a todos, bom dia a todas, aqui presentes nessa sessão do Ultimates Brasil VIP. Eu sou o Dr. Paulo Fleury Teixeira e estou aqui para falar com vocês hoje sobre o uso de canabinoides no tratamento do autismo, ok? Muito bem. Ah, Primeiro, o aspecto que eu tenho a destacar é o que eu já frisei ao falar o título dessa exposição. Ou seja, nós estamos falando sobre o uso dos agentes ativos ou princípios ativos da planta cannabis ou maconha, e não de um agente único, exclusivo ou específico, qual seja o canabidiol ou o CBD. Isso é importante porque muitas pessoas estão confundindo o processo terapêutico com os canabinoides, com os agentes canabinoides em geral, com um tratamento medicamentoso com um princípio ativo único, isolado, e isso não é a realidade praticamente em lugar algum ou com um paciente algum, a não ser talvez com um mínimo muito pequeno de pacientes. Eu vou explicar melhor. É o seguinte, a confusão se dá porque a Anvisa, que é o órgão regulador aqui no Brasil para o uso de medicamentos em geral e tratamentos experimentais também, regulamentou ou autorizou a importação de óleos ricos em CBD há alguns anos atrás. CBD ou canabidiol. E então as pessoas, por isso, estão ainda acreditando, muitos que estão fazendo um tratamento com CBD. Ocorre que não se trata de um agente, vou repetir, um agente exclusivo, isolado, e não, o que as pessoas estão utilizando, praticamente todos os pacientes no Brasil, a grande, larga maioria, que fazem tratamento para autismo, ou para epilepsia, ou para dores neuropáticas, ou para quaisquer outras indicações terapêuticas da cannabis ou maconha, estão usando óleos integrais, ou seja, a planta integralmente extraída, os seus princípios ativos extraídos e diluídos em óleo. Depois, entendeu? Eles são oleosos e depois são diluídos ainda em algum óleo. Estou insistindo nisso para dizer para vocês, mais uma vez, que as pessoas, autistas inclusive, que estão em tratamento com canabinoides ou com extrato de cannabis, óleo de cannabis, seja importado ou não, aqui no Brasil, estão utilizando um leque muito maior de princípios ativos do que apenas o canabidiol ou o CBD. Então, o que nós devemos utilizar como uma linguagem mais correta, mais precisa, estão todos, em geral, fazendo tratamento com canabinoides. Ok? Existem, gente, alguns produtos, poucos, que estão há muito pouco tempo no mercado, foram lançados recentemente, que são produtos de purificação do CBD. Então, esses aí são os poucos pacientes que poderiam dizer que estão tratando com CBD exclusivamente, porque são produtos com conteúdo de 99% ou mais de canabidiol ou CBD. Bom, eu não sei se eu estou sendo um pouco prolongado nesse início, mas o que eu estou querendo dizer para quem está chegando por aí agora é que, em geral, então, devemos falar em tratamento com canabinoides, ou seja, com os princípios ativos da planta cannabis ou maconha, e não em tratamento com canabidiol exclusivamente, porque isso praticamente ainda não existe, são muito poucos pacientes que estão fazendo tratamento exclusivamente com ou um canabidiol purificado. Eu insisto nisso, inclusive, porque a Anvisa liberou o tratamento com canabinoides, perdão,
Isso, com canabinoides com óleos, né, ricos em CBD, com baixo teor de THC, que é o outro princípio ativo de grande importância, ou mais importante, na planta cannabis ou maconha, né? Então, a Anvisa autorizou a importação dos produtos à base de CBD ou ricos em CBD e com um teor bastante baixo de THC. E, no entanto, a gente tem aqui no Brasil, em geral no mundo todo, circulando plantas de maconha de alto teor de THC, eventualmente um teor baixo de CBD. Essa é a planta mais comum, é o tipo mais comum de cannabis ou de maconha que existe no mundo todo e no Brasil também, inclusive porque é aquela que é mais utilizada, que é mais buscada para efeitos de uso recreativo, ou espontâneo. As pessoas que buscam maconha em geral buscam, sobretudo, pelos efeitos de um teor maior de THC. Então, essas são as plantas que são mais correntes, comuns no mundo todo hoje, inclusive aqui no Brasil. Eu estou falando isso para chegar no ponto do tratamento agora, para dizer o seguinte: muitas pessoas, então, no meu caso, a grande maioria dos meus pacientes, está hoje utilizando óleos ricos em THC e não ricos em CBD. Então, se eu fosse dizer, as pessoas estão tratando com um canabinoide especificamente, eu diria que elas estão tratando com THC. Eu faço os meus cálculos de dosagem para a grande maioria dos pacientes, portanto, com base no conteúdo de THC dos óleos que eles estão tratando, seja testados ou estimados, exceto os importados, né? Porque aí a carga de THC é pequena. Mas não é desprezível, viu? Nos óleos importados, que não são purificados, né? A grande maioria dos óleos utilizados hoje aqui no Brasil de cannabis não são os purificados. Portanto, eles têm um conteúdo de THC também. E esse conteúdo, mesmo que baixo, ele pode estar sendo efetivo nos tratamentos, porque o THC é muito mais ativo do que o CBD. Bom, eu estou falando talvez de coisas que grande parte de vocês desconheça, mas certamente quem está se aproximando desse mundo de tratamento com canabinoides, com maconha, com cannabis, está ouvindo essas coisas. CBD, canabidiol. Tanto é que a Fátima anunciou o tratamento aqui com canabidiol e não com cannabis ou canabinoides, porque essa é a forma de difusão que está tendo, verbal, de linguagem, né, de comunicação, o tratamento com a cannabis ou canabinoides. Então, as pessoas estão usando canabinoides, eventualmente com bastante teor, ou pelo menos, mesmo que dose baixa, com efeitos de THC, e estão dizendo que estão tratando com CBD. Não é o correto é dizer, como eu já falei, que estão tratando com canabinoides. Então, eu tenho hoje, gente, aí agora, feita essa introdução, eu posso começar a explicar um pouco sobre o que eu tenho visto, como eu tenho acompanhado os pacientes autistas em uso de cannabis, e que resultados que a gente tem obtido, e um pouco até da teoria que a gente utiliza, né, como base para esse tratamento, ok? É isso que eu vou falar agora. Bom, então, em primeiro lugar, a medicina em geral, a prática médica, ou terapêutica em geral, não necessariamente médica, toda a prática terapêutica evolui por vias conjugadas. Evolui empiricamente, ou seja, a partir de experimento, de prática, e evolui teoricamente, a partir de desenvolvimento conceitual, de desenvolvimento científico ou de qualquer outra base conceitual. E é assim que as coisas se dão, em geral, né? Bom, no caso do tratamento do autismo, a gente teve essas duas vertentes, né, contribuindo para a gente poder chegar a essa perspectiva terapêutica, depois a uma prática, e, enfim, vamos conversar sobre os resultados e desafios e até sobre a evolução, dentro do possível, dessa modalidade terapêutica, né, para os autistas. Bom, do ponto de vista empírico, o que é que a gente tem? Em primeiro lugar,
é uma questão histórica que eu acho que tem que ser ressaltada por alguns motivos, bom, alguns que são importantes. Que é o seguinte, sempre que a humanidade entrou em contato com a maconha, desde que se constituiu história, né, civilizações organizadas, utilizou-se a maconha como terapêutica para vários problemas e, eventualmente, para os problemas que hoje a gente tem utilizado, mesmo epilepsia, talvez o autismo, porque é muito difícil identificar uma documentação antiga, né, na antiguidade do autismo, mas, enfim, se estivesse, né, os autistas também, eventualmente, já teriam sido tratados com maconha em tempos ancestrais, porque os epiléticos também o foram, e pessoas com doenças mentais, em geral, também. E a maconha é muito reconhecida historicamente pelos seus efeitos anti-inflamatórios. E agora, recentemente, mais a gente tem avançado muito em todo um conjunto de patologias neurológicas, né? Neurodegenerativas e neurológicas em geral, aí incluindo ou neuropsíquicas, né? Sobretudo também no campo das neuropsíquicas. Bom, as dores neuropáticas, neuropatias em geral, para mim é um campo de utilização muito positivo da maconha, da cannabis terapia, da terapêutica com cannabis, esse das dores neuropáticas, porque responde melhor do que as terapias atuais, sensivelmente e sem os efeitos colaterais. É o mesmo do autismo, talvez o mesmo da epilepsia também, do autismo certamente, entendeu? Já estou até passando para vocês o que é uma conclusão minha no presente em relação ao tratamento do autismo com os canabinoides, é que em relação aos outros agentes terapêuticos atualmente utilizados, na minha visão é melhor. E os resultados são melhores, eu tenho já alguma experiência que eu acho que permite chegar a essa conclusão, que em geral é melhor do que a risperidona, por exemplo, a risperidona, o Aristab, associações de medicações psiquiátricas. Isso eu estou falando para os autistas, mas a gente vai poder chegar a essa conclusão mais adiante, né? Como conclusão mesmo. Bom, agora eu estou falando de fundamentos, né? Estava dizendo que os fundamentos empíricos, então, do tratamento com a cannabis, eles são muito antigos, são ancestrais, eles são parte da história da humanidade em várias culturas diferentes. Então, nós não estamos inventando ou fazendo uma novidade sobre esse aspecto. Isso é parte da longa tradição da humanidade em várias culturas diferentes. E agora o que a gente está é recuperando essa tradição e desenvolvendo-a a partir de novas experiências ou práticas, especificamente com relação ao autismo. Houve nas décadas iniciais desse século, final do século passado talvez, mas certamente na primeira década desse século, a gente teve o surgimento de relatos de casos pessoais, né, de mães especialmente de mães que utilizaram maconha com seus filhos autistas e obtiveram bons resultados em alguns aspectos, e especificamente eu tenho notícia de controle da agressividade, né, dessas crises, descontrole psicocomportamental que são frequentes em alguns autistas, e isso algumas mães, eventualmente, muito provavelmente, mais maconheiras, né? Que utilizavam maconha e até intuitivamente, pelo que elas percebiam dos efeitos da maconha em si, elas puderam, e como eu disse, intuitivamente, projetar isso nos seus filhos autistas e obtiveram bons resultados de fato. Por exemplo, com bolinhos, né, brownies, ou biscoito, cookies de maconha, o que é realmente uma forma, eventualmente até uma forma boa de se administrar para autistas os canabinoides, né, na forma de, como eu disse, essas mães utilizaram de brownies, bolos, né, em geral, ou biscoitos, cookies, linguagem americana, porque em princípio foram mães americanas que, em primeiro lugar, projetaram isso no mundo, né? Especialmente uma que era psicopedagoga e tinha algum tratamento específico, portanto, até por ser psicopedagoga e mãe de autista, ela tinha algum tratamento específico da questão do autismo, tinha uma projeção na internet
por conta disso. Então, por volta de 2009, foi um caso que teve alguma projeção dentro dos Estados Unidos e, portanto, mundial, porque o que acontece nos Estados Unidos projeta-se no resto do mundo, né, em geral. Bom, aqui no Brasil, eu tive bem no início desse processo, né, de ressurgimento da terapêutica canábica aqui no Brasil, agora, né, recente, nos últimos anos, eu tive contato com uma mãe de criança epilética. Eu cheguei até a prescrever para essa criança, mas um contato muito pequeno. E recebi um vídeo dela mostrando que ela estava dando o óleo que ela usava para o filho dela autista, perdão, epilético, para uma criança vizinha, o filho de um amigo que era autista agressivo, e teve bom resultado também no controle. E eu tive um caso, meu primeiro caso assim, de criança autista, propriamente dita, ela não me procurou, digamos, pela questão do autismo, mas pela questão de um distúrbio do sono muito intenso, assim, daqueles no nível do desesperador, e que estava associada à atividade epileptiforme, detectada em eletroencefalograma, no caso aí em polissonografia. Então era uma forma de tratamento da epilepsia, podemos dizer assim, que estava se buscando. A mãe que me procurou espontaneamente, buscando um tratamento, em princípio, a partir dessa visão do tratamento da epilepsia pelos canabinoides, né? E a gente começou o tratamento dessa criança com óleo importado, rico em canabidiol, né, CBD, e houve um resultado muito bom, tanto dos sintomas, sinais, né, os distúrbios do sono, quanto no desenvolvimento global dela. É uma criança que teve saltos de desenvolvimento importantes. E em todos os aspectos, inclusive motor, fala, integração social de qualquer modo, houve avanços positivos, cognição, em todos os aspectos de desenvolvimento relevantes, ela teve avanços significativos, a partir da introdução da terapêutica com os canabinoides, no caso aí um óleo importado, desses ricos em CBD, mas com algum teor de THC neles, né? Então, essa criança, então, para mim, foi um marco muito grande. E há um elo entre esse caso empírico, que para mim foi o meu caso índice, então, de tratamento de autismo, com um desenvolvimento teórico que vinha sendo feito por um colega de Brasília chamado Renato Malcher. Eu não sei se vocês o conhecem, mas ele é um neuropesquisador, um neurobiólogo, e tem um filho autista também. Então, como também, em geral, se dedicou mais intensamente ao estudo da neurobiologia, neurofisiologia do autismo, né? E chegou a essa perspectiva teórica do uso dos canabinoides no tratamento do autismo, através de exatamente onde essa mãe que me procurou identificou isso, através de uma identificação ou de uma identidade fisiopatológica entre algumas epilepsias e o autismo. Essa mãe leu o artigo do Renato Malcher e então acreditou que a filha dela seria justamente um caso desses que seria beneficiado com o tratamento. E ela estava certa e o resultado comprovou isso, né? E qual é a teoria de base, então, que o Renato Malcher vinha desenvolvendo e que a minha experiência parece que está comprovando, tudo tem mostrado que há consistência ou coerência nisso. É o seguinte, para algumas epilepsias e para o autismo em geral, ou para uma grande parte dos casos de autismo, a grande maioria com certeza, haveria uma certa hiperexcitabilidade neuronal, ou seja, os autistas têm uma resposta, um limiar de resposta à excitação neuronal mais baixo, ou tem uma excitabilidade maior, mais facilmente os neurônios dos autistas, como de alguns epiléticos, são excitados e respondem, portanto,
de uma forma maior a estímulos menores. Isto pode explicar toda a sintomatologia presente no autismo. Então, eventualmente, essa hiperexcitabilidade neuronal leva a uma atividade eletroencefálica, ou neuroelétrica, né, distorcida, over, superdimensionada, é uma intensidade, uma velocidade excessivas e portanto, isso resultará, eventualmente, em alguns casos, em crises convulsivas. Então, na época, para mim, foi uma surpresa, e reforçando essa teoria, descobri que na literatura já é bem documentado que os autistas têm incidência, taxas ou risco, né, de epilepsia muito maior do que os neurotípicos, e isso se explicaria por essa hiperexcitabilidade. O mesmo no tocante à insônia, aos graves distúrbios do sono, que grande parte dos autistas são sofredores, né? Seja porque não conseguem pegar no sono, seja porque acordam, seja porque têm um sono totalmente agitado, acordam várias vezes durante a noite, acordam cedo demais, enfim, todos esses aspectos de distúrbio do sono são presentes no autismo e podem ser, pelo menos em parte, explicados por essa hiperexcitabilidade neuronal do mesmo modo. O quadro dessa criança que eu relatei, que foi meu primeiro paciente autista, reforça muito essa tese. Ela justamente tinha um distúrbio do sono intenso, extremo, relacionado à atividade epileptiforme constante e foi controlado satisfatoriamente com canabinoide, sem uso de outra medicação. Entendeu? Isso, então, reforça bastante. Isso resultou também, o que para nós é um ponto central, num desenvolvimento neuropsicomotor geral da criança, bastante importante. Bom, então eu já expliquei para vocês alguns dos fundamentos empíricos pelos quais eu cheguei a essa perspectiva, o fundamento teórico central, que é essa teoria que vinha sendo já desenvolvida pelo colega Renato Malcher. Do ponto de vista empírico ainda, a gente teve aqui, a partir de uma associação de maconha medicinal, aqui de Minas, sediada em Minas, mas era de origem nacional, chamada-se Amame, a gente teve a oportunidade de pesquisar uns 38 pacientes, bem ainda no início, né, do processo de tratamento das epilepsias refratárias com cannabis, ou os canabinoides. A gente teve a oportunidade de pesquisar 38 casos que estavam sendo tratados, que estavam tendo, em geral, sucesso, né, no tratamento, e verificamos esse aspecto que é muito importante no tocante à terapêutica do autismo, na perspectiva, né, do tratamento do autismo, que é o fato de que, além de controlar as crises convulsivas, bem, né, na maioria dos casos desse estudo, também se obteve desenvolvimento neuropsicomotor com grande, acentuada melhora ou melhora nesse aspecto, em grande parte, algo próximo de 85% dos pacientes nesse estudo. Um pacientes que já vinham dando certo o tratamento, então essa estatística aí não demonstra a eficácia do tratamento, mas sim simplesmente comprova que funciona, e que funciona, inclusive, para promover desenvolvimento, ou saltos, né, ou melhoras acentuadas no desenvolvimento global dos pacientes, no caso aí, pacientes epiléticos com epilepsias refratárias, muitos deles também autistas ou considerados autistas, né, com síndromes epiléticas que muitas vezes são também levam também ao autismo, né? Bom, esses foram basicamente os meus fundamentos, então, para começar a fazer tratamentos de pacientes autistas com cannabis, com óleo de cannabis, com canabinoides, etc. E houve também, há também uma outra base empírica que é importante, talvez muito importante, eu não posso omitir isso, não, que ela é da vida cotidiana, e não da prática médica. Do meu conhecimento com pessoas que usam maconha espontaneamente, jovens, pessoas de meia idade, idosos, enfim, pessoas de várias gerações diferentes,
E existe um perfil que eu identifiquei, muitas pessoas, que são pessoas que têm um grau de hiperatividade, de ansiedade, de irritabilidade relativamente altos. Muitos deles foram diagnosticados como TDAH, utilizaram várias drogas e não se deram bem. Alguns eram agressivos na adolescência, desajustados na escola, né? E se trataram espontaneamente com maconha. E obtiveram, com o uso frequente, ou constante, ou cotidiano de maconha, um controle melhor do que com a Ritalina ou quaisquer outros medicamentos que se usa para TDAH e para ansiedade, etc., atualmente. Então, basicamente, então, esses, repetindo, foram os princípios, né, as bases pelas quais eu cheguei à perspectiva de que valia a pena tentar tratar pacientes autistas com canabinoides ou com maconha, falando de uma forma mais direta. E ocorreu de haver uma oportunidade de eu falar num congresso, um seminário, já não me lembro mais, em Belém do Pará, sobre essa perspectiva, baseado nisso que eu estou dizendo para vocês, e um grupo de pais de pacientes lá se interessou. E a partir daí, então, a gente conseguiu uma doação, sabe, de uma empresa do Colorado, chamada CBDRX. Eu ainda hoje prescrevo bastante CBDRX, porque me parece uma marca confiável, um óleo homogêneo. Então, e a gente recebeu essa doação e foi um grande diferencial, porque é muito caro. O óleo importado é muito caro, seria inviável dessas 24 famílias. Depois ficaram 18, ao final 18 crianças, só 16 lá de Belém e 2 de fora, nesse grupo inicial. Mas essas famílias, a quase totalidade delas, não tinha como bancar um tratamento, e não bancaria por 9 meses um tratamento para que a gente pudesse fazer um tratamento experimental com alguma evidência, né, que produzisse alguma evidência ou algum conhecimento a partir dele. E aí a gente teve essa sorte de conseguir a doação da CBDRX. Enfim, com base nisso, eu consegui tratar 18 pacientes simultaneamente por 9 meses com óleo de maconha rico em CBD, mas, repito, com algum teor de THC. E o resultado foi muito bom. Daí eu cheguei às conclusões, né? Foi o primeiro passo para chegar às conclusões que eu já disse para vocês, vou repetir, porque é bom frisar isso, que a maconha é melhor do que qualquer agente terapêutico químico hoje utilizado no tratamento do autismo. Provavelmente, em termos comparativos, é melhor que qualquer agente. Inclusive, por exemplo, as dietas, os processos detox, mas eu não fiz nenhuma comparação para avaliar de forma mais segura. Aliás, não fiz nenhuma comparação para avaliar de forma segura nenhum desses. O que eu tenho são os meus resultados e eu posso comparar com o que a literatura tem. E a literatura tem basicamente sobre risperidona, a gente vai comentar isso mais adiante. Mas, enfim, não pude tratar esses pacientes e obtive um resultado que eu reputo muito bom, excelente no tratamento, que vou puxar pela minha memória aqui, para não procurar nada agora, foi basicamente algo em torno de 75% de melhora ou melhora acentuada, uns 20% de piora. Isso é muito importante ressaltar, para que a gente não confunda nossa prática com qualquer viagem mística, religiosa, ou do charlatanismo, qualquer coisa. Não, tem casos em que as coisas não vão bem. Desculpa, gente. Meu celular, vou ter que... Perdão, não desliguei. Mas agora sim. Bom, então eu estava dizendo o seguinte, já é que a gente deve reportar, é uma característica, eu acho, de quem faz ciência ou prática consciente, que a gente reporte os casos em que os resultados são ruins, e não apenas reporte os casos positivos, que é o que, por exemplo, qualquer prática mística ou religiosa costuma fazer. Só reporta os casos que deram certo, não reporta os que deram errado. E eu estou dizendo o seguinte, nesse caso, com o óleo rico em CBD,
eu tive algo próximo de 20% de casos de resposta ruim. Depois eu vou me deter sobre eles, mas o fato mais importante é que eu tive 75% de resposta boa, ou muito boa, positiva, ou muito positiva, ao tratamento com os canabinoides. Entendeu? E isso, para mim, foi bastante significativo, porque eu tenho certeza que eu não teria, aí sim vem parte da minha... eu não teria esse resultado com a risperidona, por exemplo, que é ainda hoje o padrão. Talvez Aristab, né, possa ser considerado ainda o medicamento de escolha, vai substituir a risperidona? Eu acredito que não. Então, hoje ainda, para o autista mais grave, com qualquer sintomatologia mais grave, exceto as crises convulsivas, mas todas as demais, hiperatividade extrema, as crises psicocomportamentais, agressão, autoagressão, enfim, os distúrbios do sono, a insônia, certamente a risperidona é a primeira escolha medicamentosa hoje ainda, né? E comparado com a risperidona, esses resultados são muito melhores. A risperidona tem 49% de resposta positiva. Entendeu? Isso no trial, que é o ensaio clínico controlado por eles, pelos próprios produtores da risperidona, ou seja, não estou dizendo que haja manipulação de resultado, mas é que é uma clínica diferente da clínica cotidiana. E a minha era muito mais próxima, meus pacientes estavam lá em Belém, e eu moro em Belo Horizonte. Então eu estava muito mais próximo de uma realidade em que o controle é mais fluido do que aqueles testes laboratoriais clínicos que são feitos para produção ou para validação, né, de utilização de medicamentos, para teste de eficácia, né, de um medicamento. E para ser mais preciso, finalizar, eu obtive algo como 75% de resposta positiva, ou muito positiva, e com risperidona a literatura mostra algo em torno de 49%, 50% de resposta positiva. Então eu sabia que eu estava tendo uma resposta mais positiva do que com a risperidona, e estava tendo, certamente, os pacientes não terão os efeitos colaterais gravíssimos que tem com a risperidona. Então eu estava já chegando a um resultado que para mim era muito, muito satisfatório, muito seguro, muito positivo para os autistas em geral, porque eu poderia não só contribuir na melhoria do quadro presente deles, melhor controle, né, da sintomatologia, ajudar no desenvolvimento e tirá-los da dependência ou do aprisionamento por esses medicamentos que são muitas vezes destrutivos para o organismo em geral, física e psiquicamente. A risperidona leva a 65% dos casos à obesidade. 65% dos pacientes que usam risperidona têm ganhos de peso acima do normal. Isso não é desprezível, né? Não dá para... Isso eu estou falando de alguma coisa que alguém pode até achar que não tem grande importância, obesidade. É pura ingenuidade, né? Tratar a obesidade como uma questão menor, obesidade infantil, especialmente como uma questão menor. Mas isso é apenas um dos graves efeitos colaterais da risperidona. Bom, vamos voltar a essa questão de efeitos colaterais mais adiante, tá bom? Agora é o seguinte, com relação à efetividade do tratamento. Então, eu tive esse primeiro grupo de pacientes, teve um excelente controle das crises convulsivas, então os autistas com crise convulsiva tiveram um excelente controle, os distúrbios do sono, a hiperatividade, bom desenvolvimento de fala, cognição, desenvolvimento motor e de autonomia. Todos esses aspectos foram considerados e foram positivos em 75% no geral. Bom, agora, com relação ao tratamento com óleos artesanais ricos em THC. Eu tinha para mim, desde sempre tive, que toda essa conversa em torno de CBD e THC, etc., isso está dentro de uma cortina de fumaça proibicionista. Isso é parte do discurso proibicionista, parte da ignorância proibicionista que se travestiu em conhecimento para justificar o proibicionismo. Falei uma frase meio rebuscada, mas é isso mesmo. Como a gente partiu da realidade, a ciência médica atual, ela
recente, nas últimas décadas, ela partiu de uma realidade. Qual era a realidade? A maconha está proibida. A lei, a moral, a religião, o costume, a tradição diz que maconha é ruim, diz que maconha faz mal. A ciência nascida nesse contexto, ela em grande parte, como é uma força tradicional, ela reforçou apenas esse contexto. Então a ciência correu atrás de muitos modos de descobrir o que a maconha fazia de mal, para justificar que a maconha seja proibida. E falando a verdade, a ciência falhou grotescamente. A ciência aí foi covarde, omissa, entendeu? A ciência médica, a psiquiatria especificamente, especialmente hoje, a psiquiatria brasileira, hoje ainda, cumpriram e cumprem um papel vergonhoso e muito prejudicial à vida e à saúde de milhares, milhões de pessoas. Pessoas que são usuários de maconha de qualquer modo ou que se beneficiariam sendo usuários de qualquer modo, hoje têm isto impedido e, portanto, vão, por exemplo, utilizar drogas muito mais danosas, como o cigarro ou o álcool, por exemplo. Entendeu? Quando a medicina diz maconha deve ser proibida, cigarro e álcool podem ser liberados, a medicina está passando a mensagem totalmente absurda, totalmente falsa, de que se a pessoa fumar cigarro ou beber bebida alcoólica, ela vai estar protegendo, ou vai estar cuidando, ou vai estar sendo mais responsável com a sua saúde do que se ela usar maconha. E é justamente o inverso, é justamente o contrário. Então, nesse contexto proibicionista, a ciência chegou também a essa distinção entre os princípios ativos da maconha e elegeu o canabidiol, ou CBD, como bonzinho, e o THC, o tetraído-canabinol, como malvadão. Entendeu? Na verdade, eu diria que a realidade é mais, se eu for usar uma linguagem figurada, como eu estava fazendo agora, é mais próximo ao seguinte: o super-herói é o THC. O CBD é um bom companheiro dele. Entendeu? Quem faz as coisas acontecerem, sobretudo, é o THC. Por quê? Ele é ativo em doses muito menores. Muito menores. Então, se eu quero tratar a mesma criança autista, uma criança autista básica aí de 20, 30 quilos, um jovem, uma menina de 8 anos, 9 anos, 10 anos, por aí nessa faixa de 30 quilos. Eu vou utilizar mais ou menos 150, 200 miligramas de CBD por dia. É uma dose terapêutica. Ao passo que com THC eu vou poder tratar essa criança com algo entre 2 e 20 miligramas de THC por dia. Ou seja, o THC é de 10 a 100 vezes mais potente do que o CBD. E por isso ele foi eleito como um mal, porque é ele que faz as coisas acontecerem. O CBD, em altas doses, irá provocar, no limite, o mesmo que o THC. Se eu uso uma dose muito alta de qualquer um dos dois, devo provocar sonolência e letargia. Devo ter, se eu utilizar em mim, sonolência, letargia, uma certa incoordenação motora e dormir. Mas como se diz na rua, na linguagem das ruas, não existe overdose de maconha. Então, na forma que a gente usa, esses extratos oleosos, ou a forma fumada, é virtualmente impossível alguém utilizar uma dose que põe em risco a saúde dele. Não existe. Né? Então, nós estamos, mesmo quando provocamos perda de coordenação motora, letargia, sonolência, a gente está longe de colocar em risco a vida ou a saúde de quem está usando. É muito diferente, gente, de usar um Rivotril, de usar uma risperidona, de usar um clonazepam é o próprio Rivotril, né? De usar um Aristab, de usar uma fluoxetina, de quase todas as medicações, uma carbamazepina, o valproato, hein, gente, o valproato. Eu estou falando do valproato com esse acento, assim, porque o valproato é o mais tóxico dos tóxicos. Ele é muito efetivo. Então, muitos pacientes vão usar valproato por necessidade. Agora, tem muita gente usando valproato sem necessidade. E valproato provoca pancreatite, provoca hepatite, provoca morte em algum percentual significativo de pacientes. Entendeu?
Então, você pensa bem, nós estamos falando aqui agora então, desses medicamentos e estou comparando a maconha com eles, porque é a alternativa real que nós temos. Em grande parte dos pacientes autistas, chega a um ponto que ou você vai usar essa medicação, ou eu estou dizendo agora não vamos usar maconha, gente. Vamos usar óleo de cannabis, seja rico em CBD, seja rico em THC, seja equilibrado nos dois, os resultados são melhores e a toxicidade é infinitamente mais baixa ou é desprezível. Porque qual é a toxicidade da maconha? Quais são os efeitos colaterais? Que risco há para alguém utilizando maconha? Essa pergunta é muito difícil de responder. Sabe por quê? Porque ao responder, eu muitas vezes eu pareço um propagandista e eu não quero parecer isso de jeito nenhum. Mas o fato é, a minha pesquisa, o meu conhecimento, a minha responsabilidade profissional me levam a dizer o seguinte, até hoje não existe evidência de nenhum problema de saúde real, importante, significativo, associado à maconha. O único que se identifica uma associação em termos de frequência, e que tem alguma relevância que eu conheço, é a esquizofrenia, ou loucura, né? A psicose permanente, constante, duradoura, né? A doideira completa. E isto, eu tenho que considerar algumas coisas com vocês, algumas que advêm, inclusive, do meu uso terapêutico da cannabis com os autistas, propriamente. Mas também da literatura, também da teoria e da análise epidemiológica, né? Bem a minha área, mas, bem, enfim, o que eu tenho lido sobre isso, o que eu li, qual que é a minha posição? Existe uma associação de frequência entre pessoas que usam maconha e esquizofrenia, maior do que entre pessoas que não usam e esquizofrenia. Especificamente, adolescentes que utilizam doses altas de maconha foi identificado entre eles uma frequência maior na posterior, né, de esquizofrenia. Isso pode ser interpretado, e dentro do contexto proibicionista veio sendo interpretado o tempo todo, na forma de uma causalidade, ou seja, então, a maconha, como já está proibida, é uma coisa má, tem que ser, então, como ela está associada à esquizofrenia, ela é causa da esquizofrenia, porque também parece óbvio para o psiquiatra, eu acho, e para a pessoa com senso comum, dentro do contexto proibicionista, que alguma coisa que altere a psique, e a maconha altera, né, é psicoativo, o THC especialmente tem, como eu falei, ele tem uma dose, efeito muito maior, muito mais potente do que o CBD, então o THC provoca efeitos psicoativos, psicossensoriais, sobretudo, entendeu? Altera um pouco a psique, então atua como ansiolítico, atua como indutor do sono, como facilitador do sono, ou regulador do sono, tudo isso é verdade, atua alterando de forma sutil, eu diria, é sutil, a psicossensorialidade. Mas para alguns o que eu chamo de sutil é intenso, enfim, as pessoas acreditam de uma forma espontânea, e a psiquiatria acredita de uma forma espontânea, não refletida, não testada, que porque as coisas atuam psicoativamente, eles devem ser um indutor de psicose ou, então, pior ainda, da esquizofrenia propriamente dita, ou loucura permanente, né? Não é assim, entendeu? De fato não é assim e existe bastante evidência que não seja. No caso da maconha, a interpretação que eu adoto para esses fatos, e que eu acho que é mais consistente, é justo o contrário, é o seguinte, a maconha realmente é benéfica para essas pessoas. A maconha, eu digo, muitas vezes ela é generosa, então as pessoas têm um controle melhor dos seus sinais ou sintomas da doença ou dos pródromos dessa doença, ou seja, das condições prévias, iniciais dela, que justamente aparecem com muita frequência na adolescência. Então, os adolescentes não estão utilizando, não desenvolvem psicose porque estão utilizando maconha, mas, ao contrário, vão utilizar maconha em maior quantidade e frequência do que outros, exatamente porque têm tendências ou já tem, manifesta essa patologia, os seus pródromos, como eu falo, seus sintomas iniciais. Então as pessoas se sentem melhor, sentem que são
Isso é uma terapia, mesmo que espontânea e não percebida para essas pessoas. Entendeu? Eles estão buscando ali o seu tratamento e não a sua doença. E isso eu notei, aí eu posso dizer, com os autistas. Os autistas são, de certo modo, infelizmente ou não, é um fato, um laboratório, né, de todos os sinais, sintomas neuropsíquicos. Os autistas têm praticamente tudo o que se vê, em geral, em termos de distúrbio psíquico, né, ou psicocomportamental. E aí o que eu vi é que eu posso estabilizar esses quadros melhor, digo de novo, com maior efetividade do que a risperidona, com a maconha, com óleo de cannabis, seja ele rico em CBD ou THC, entendeu? Bom, chegado nesse ponto aqui de efeitos colaterais, nós podemos depois voltar a ele, né? Ele sempre é muito importante, desperta dúvidas e questões, e o que eu tenho para dizer, sinteticamente, então, os canabinoides, tratamento com canabinoides, é mais efetivo do que a medicação tradicional hoje disponível para os autistas e não tem nada da toxicidade que eles têm. É infinitamente menos tóxico. Entendeu? Bom, eu disse aí até agora da minha experiência primeira, né, sistematizada no tratamento de pessoas, de autistas, com óleo rico em CBD. Mas, simultaneamente, na mesma época mesmo, eu tive a oportunidade de iniciar o tratamento, meu primeiro paciente, usando óleo rico em THC. Muito rico, planta muito rica em THC, utilizada para fins recreativos, né? Genética preparada para isso. E eu recebi a doação de um cultivador aqui de Belo Horizonte e fui atender uma criança autista em Morro de São Paulo, na Bahia, que, aliás, é um lugar maravilhoso, incrivelmente dividido, né? Tem um morro, que é uma favela, mas também povoado por turistas, né? Dominada pela religião fundamentalista e a violência, né? Álcool, crack, essas coisas, e a praia, que deve ser das mais maravilhosas que tem, com água quente. Os turistas do mundo inteiro vão lá. Enfim, não tem nada a ver com isso, mas eu sei que eu fui lá atender essa criança, tinha 3 anos na época, né? Agora já está chegando aos 4, já tem mais de 4, ela tem 15 meses em tratamento, tá? E iniciou com óleo rico em THC e prosseguiu utilizando doses cada vez mais altas. Isso é uma coisa muito importante, porque eventualmente as pessoas vão ficar com muito medo, porque no contexto proibicionista, a THC faz muito mal se a gente der dose alta. Não, esta criança tinha necessidade de doses altas. Só com doses altas nós conseguimos controlar o quadro dela, que era extremo. Era de uma criança que tinha o padrão de acordar às 3h, 3h30 da manhã, todos os dias, gritando, chorando. As crises de grito e choro duravam mais de 1 hora, eventualmente mais de 2 horas, eram mais de 7, mais de 6, pelo menos todos os dias, e a criança não conseguia ter uma vida mínima, nem a mãe, né, que nesse momento já estava sozinha, o que acontece muitas vezes, né? Então era essa mãe com essa criança numa luta insana, né? Todos os dias, e a gente teve que aumentar a dose, e eu optei conscientemente por aumentar a dose ao invés de iniciar a risperidona ou qualquer outro agente antipsicótico, que eu acho que seria muito pior, né? Entendeu? Tem umas perguntas aqui, gente, eu vou ler depois as perguntas e responder. Eu estou finalizando minha fala em geral e já vou respondendo as perguntas logo em seguida, tá bom? Bom, o que eu quero finalizar é o seguinte: eu tive um caso, então, que hoje já tem 15 meses, de um resultado que, dadas as condições da criança, é excelente. Eu vou frisar isso, dadas as condições da criança, porque tem algo que nós não podemos passar para ninguém. Eu não estou projetando cura, eu não estou projetando nada disso. E seria cabotismo. Até parece estranho falar nisso, porque é uma coisa nonsense, né? Mas, e os autistas são desafios. A personalidade, a inserção social, o desenvolvimento, o convívio com autistas será sempre desafiante, desafiador. E isso é assim mesmo, né? Com cannabis ou sem cannabis. Agora, era uma criança que tinha um quadro extremo, né, dessas crises que eu falei, e hoje eu tive lá e presenciei uma crise, que são bem mais raras, mas é uma crise que durou 5 minutos e a mãe controlou com diálogo.
Ainda tinha um componente ali da perda de controle, da autoagressividade, mas, olha, eram crises de horas, várias vezes ao dia, que inviabilizavam o cotidiano. Agora, essa criança está se inserindo melhor no convívio com outras, mas é um desenvolvimento totalmente atípico, né, que é próprio dela. Não sei se vai falar, né? Coisas desse tipo a gente nunca vai conseguir ter certeza. Apesar de que um dos resultados excelentes, talvez o que a gente possa, um dos que é melhor, né, no uso da cannabis em autistas, é no desenvolvimento da fala. É bastante significativo, especialmente as crianças que têm um desenvolvimento já embrionário de fala, tem saltos de qualidade, né? Assim como o controle dos distúrbios do sono e das crises convulsivas são resultados excelentes, da hiperatividade, enfim, em geral os resultados são muito bons, excelentes. Da agressividade, autoagressividade também, em geral são excelentes. Ou seja, a gente consegue controlar esses resultados, repito, sem os efeitos colaterais. Daí, gente, a partir do momento que eu tratei essa primeira criança também com óleo rico em THC, eu pude difundir os resultados do óleo rico em CBD, do óleo rico em THC, e tive, a partir daí, uma adesão maior dos pais aos óleos ricos em THC, porque eles são muito mais baratos. São os óleos artesanais produzidos aqui no Brasil. E que chega a um acesso mais rápido, porque não passa pela burocracia da Anvisa, não são autorizados. Então, é isso que aconteceu. A partir daí, eu tenho um volume explosivo de pacientes. Eu já não dou mais conta, porque eu comecei a atender a orientação, já que se trata de um uso artesanal. Eu posso considerar que é espontâneo, popular, então eu prescindi das burocracias que o Conselho me obriga para produzir documentação para Anvisa, etc. Então passei a orientar as pessoas online mesmo, mas agora eu já não aguento mais isso também, e estou trabalhando progressivamente mais, não é fácil, mas a gente vai conseguir, no conceito de rede, de suporte, de apoio, de acolhimento e apoio mútuo entre os próprios pacientes e com suporte de profissionais de saúde. Eu estou em alguma parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, com a residência de medicina de família e comunidade. Então, o conceito meu é que a gente consiga, com suporte de profissionais de saúde, suporte de especialistas, por exemplo, cultivadores, produtores de óleo, experts, de algum modo, né? E pacientes mais experientes, mães de pacientes, a gente possa acolher maior número de pessoas do que, e os médicos e outros profissionais podem ficar de retaguarda, dando suporte aos casos mais complicados, que envolvam retirada de medicamentos, associação com medicamentos desconhecidos ainda, né, ou com riscos detectados já. Então, mas o meu conceito é esse, a gente trabalhar em rede. Porque eu tenho uma visão médica baseada na autonomia dos pacientes. Eu sou um profissional da promoção da saúde nesse aspecto. E a promoção é baseada na ampliação da autonomia dos pacientes, entendeu? E isso quer dizer que, neste caso especificamente, nós temos um instrumento muito bom para isso. Cannabis, maconha é uma planta que sempre foi de uso comum, popular, corrente da humanidade. Muitas vezes foi aprisionado por grupos específicos, por exemplo, religiosos. Existem momentos da história, certas culturas, em que só os religiosos puderam usar a maconha. Mas é algo de domínio popular e sem riscos maiores para a vida ou para a saúde das pessoas, então deve continuar sendo de domínio popular. Eu quero colaborar com isso. Então, para mim, é importante que a gente consiga constituir essa rede, que ela é baseada nesse conceito de autonomia, os próprios pacientes se ajudando e os profissionais de saúde dando suporte, e a gente produzindo conhecimento a partir daí. Porque um dos aspectos de maior preocupação minha é que a gente consiga consolidar os resultados e registrando eles de forma precisa, né, com formulários homogêneos para todos os pacientes. A gente tem feito isso, os formulários estão online, os pacientes estão preenchendo. Infelizmente, eu não tenho conseguido um ritmo de atendimento para todo mundo que preenche um cadastro, mas vai funcionar a partir da rede, tudo isso vai funcionar. Bom, gente, eu acho que, em geral, o que eu precisava dizer é isso. Eu só tenho que dizer o seguinte: tenho obtido resultados, então, desse grande conjunto, agora são mais de 300, certamente bem mais de 300 já, autistas, só autistas que foram cadastrados, que iniciaram
Aí eu não tenho certeza quantos iniciaram, mas que tiveram cadastrados comigo, mais de 300. Eu tenho registrado evolução de 70 pacientes, um pouco mais de 70. E os resultados são similares àqueles daquele primeiro grupo, não são diferentes estatisticamente. A gente tem, portanto, eu não tenho como precisar se o uso de um óleo rico em CBD ou de CBD purificado ou óleo rico em THC, ou quase que exclusivamente THC, se algum deles é melhor ou pior para algum tipo de autista. De fato, eu seria desonesto do ponto de vista intelectual se eu falasse que eu sei que algum é melhor para alguma coisa. Não, não sei não, porque as experiências que eu tenho, as documentadas, registradas, mostram resultados bons, seja com óleos ricos em CBD, seja com óleos ricos em THC. E agora posso voltar. E efeitos colaterais, resultados ruins. O que são os resultados ruins? O que são esses efeitos colaterais? No caso do uso da cannabis para os pacientes autistas, quando é que os tratamentos são interrompidos? Quando não seja por questão de custo, porque isso acontece. Mesmo o artesanal sendo mais barato, é caro, eventualmente, para muita gente, impossível de pagar ainda hoje. De modo que muita gente não consegue manter o tratamento. Agora, quando as pessoas abandonam não por isso, abandonou porque não teve efeito, eventualmente não teve efeito porque não conseguimos chegar às doses que devia chegar, porque devia ter aumentado ou seguir aumentando. E aí entra essa avaliação de custo-benefício que a família faz, não deu resultado até agora, mas eventualmente nós vamos precisar de altas doses. Não sempre, não para todos. Alguns tratam com doses bem baixas. É bastante variável isso, e a gente ainda está aprendendo. Mas o fato é que para alguns pode precisar de altas doses, e aí o custo fica impeditivo para muita gente. Então, e agora tem gente que para porque tem efeito negativo. Quais são os efeitos negativos? E como eles aparecem? Principalmente os efeitos negativos são de piora das características do autismo. Mais hiperatividade, mais irritabilidade, mais insônia, mais perda de controle. E quando isso acontece? Na minha experiência, praticamente só ou não, na grande maioria dos casos, quando são pacientes já com o psicocomportamental bastante instável e que estão utilizando outros medicamentos neuropsiquiátricos, especialmente os antipsicóticos. E aí parece que, a teoria diz que há um deslocamento de concentração plasmática dessas substâncias, e com essa mudança pode haver um efeito rebote, mesmo a criança continuar usando o antipsicótico, ele pode estar tendo um efeito rebote porque a dose caiu muito, a dose plasmática, né? A concentração plasmática. Então, bom, são possibilidades. O fato é que isso acontece. Quando foram com os pacientes, é muito importante isso que eu vou falar aqui agora, meu gente, presta atenção. Quando eu usei o óleo importado, rico em CBD, com baixo teor de THC, eu tive 20% de casos de piora. Todos esses com associação de vários medicamentos ou na retirada da risperidona, no efeito rebote, algo desse tipo, ok? Então, 20%. Ainda assim, o resultado foi excelente ou bom para 75%. E teve 5%, foi um caso indiferente. Nesse grupo lá dos 18 iniciais, o uso do óleo rico em CBD importado. Agora, quando eu estou agora com os dados de 62 pacientes com tratamento principalmente com óleos ricos em THC, nesse caso, eu obtive efeitos colaterais que levaram à interrupção ou registrado pelos pais muito menores, na faixa aí de no máximo 10%, 12%, 13%, acho que foi o máximo que eu tive. Em algum aspecto que eu já não me lembro mais qual. A gente mediu para hiperatividade, insônia e tal. Então, mas eu não estou querendo dizer com isso que o THC tenha menos efeito colateral do que o CBD. Mas eu sei que os resultados foram esses, eles não são diferentes estatisticamente. Os resultados, para mim, estão dizendo que... Agora, tem um aspecto técnico que eu vou falar depois, que é muito importante, mas de toda maneira os resultados estão dizendo só que em casos que os pacientes já são muito instáveis neuropsiquicamente e estão utilizando antipsicóticos, especialmente 2 ou mais, outras associações de antipsicóticos, outros medicamentos neuropsiquiátricos, é maior o risco, há um risco de piora. Quando um dos aspectos que pode ter resultado
na melhora dos aspectos que pode ter resultado na melhora do percentual, na redução, né, do percentual de casos ruins no meu tratamento dos pacientes com esses óleos artesanais, ricos em THC, em comparação com os óleos importados, ricos em CBD. Então, os ricos em THC têm dado menos esses efeitos de piora, um percentual mais baixo. Não porque eu acho que seja melhor o THC que o CBD nisso, não. Mas, em parte, eu acredito que é porque eu adotei uma metodologia melhor de abordagem terapêutica nesse caso. Antes, no caso do CBD, eu entrei com uma dose básica em torno de 2,5, 3 miligramas por quilo por dia de CBD, para todos os pacientes, de uma vez. E acho que aí, para aqueles que tiveram essas reações cruzadas com outros medicamentos, entrar com uma dose alta de uma vez é mais arriscado. Então, o que eu tenho feito agora é entrar nesses pacientes, sobretudo, com uma dose bem baixa, seja de óleo rico em CBD, seja de rico em THC, e ir subindo aos poucos. E aí eu acho que eu estou encontrando menos resistência, apesar de que esse seja talvez o maior desafio, ou é o maior desafio no tratamento que a gente encontra. Entendeu? Outros desafios são a instabilidade dos pacientes autistas em geral. Isso acontece com diversos medicamentos, diversas terapêuticas, que há uma certa estabilização e, eventualmente, até perdas de ganho. E aí a gente tem que estar acertando dosagem. Há uma certa tolerância no início, então o aumento de dosagem é necessário, em geral mesmo, e as pessoas não têm que se preocupar com isso. Vou repetir, eventualmente temos que chegar a altas doses. E tem que chegar a altas doses mesmo, porque é seguro, é muito melhor chegar a altas doses de canabinoides do que substituir ou mesmo associar com outro medicamento. Muito bem, deixa eu tentar ler as perguntas, que não são poucas, e eu não sei... Poxa, pior que agora eu não sei como é que eu faço para voltar nas perguntas anteriores. Tanta coisa. Ó, gente, eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir voltar nas perguntas anteriores, não. Vou começar daqui. A Josi, por exemplo, Josi Sam perguntou: mesmo sendo utilizada a risperidona por 2 meses, é necessário desmame? Ou posso retirar de uma única vez? Olha, usando a risperidona por 2 meses, para mim, tem que fazer desmame. O risco é seu, né? Por quê? As chances de rebote são grandes. E os rebotes são experiências muito desagradáveis. E a minha experiência nesse caso é que o óleo, por exemplo, não ajuda, não. Então é melhor fazer o desmame. Como seria o modo de usar o óleo de THC para autista leve ou moderado? O óleo é o mesmo, o modo de usar é o mesmo. A dosagem, inclusive, não necessariamente tem a ver com a nossa percepção de gravidade, não. Então, aquilo que tem uma sintomatologia mais leve ou moderada, eventualmente vai precisar de uma dose maior, não há uma proporção assim. É claro que alguma, né, até intuitivamente a gente vê, o paciente mais grave deve, mas eventualmente a gente consegue controlar o mais grave com doses menores do que o leve ou moderado. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, gente. É o seguinte, eu tenho 100% de certeza de que deve-se utilizar os canabinoides, o óleo de cannabis, maconha de qualquer modo, para autistas, em 2 condições. Uma, o paciente está usando medicação neuropsiquiátrica para controlar o seu quadro. Então, nós vamos introduzir o óleo na perspectiva de retirar, de livrá-lo dessa medicação. E vamos ter melhor resultado sem a toxicidade que eles produzem. Essa é uma indicação, para mim, categórica. Nós estamos cuidando do neuropsíquico, cuidando do desenvolvimento e cuidando do orgânico, da vida física do paciente, ao fazer isso. A segunda condição, o paciente ainda não está usando, mas tem uma indicação de usar. Estão pensando, a escola pediu, já foi no neuro, no psiquiatra, ele já prescreveu, a família está em dúvida, vai começar? Começa não. Começa com óleo de cannabis. Começa com canabinoides que você está protegendo a vida do seu filho e provavelmente vai ter melhor resultado, vai ter um desenvolvimento melhor, um controle melhor do quadro. As coisas não são 100% iguais, né? Mas eu acredito, com base nos resultados que eu tenho, com bastante convicção, que nós temos melhores resultados com os canabinoides do que com qualquer outro agente terapêutico hoje utilizado. Ok? E sem a toxicidade dele. Então, vale a pena
para esses casos. Para pacientes leves ou moderados, vale a pena na medida em que a gente ou tem alguma sintomatologia que impede o desenvolvimento. Às vezes o paciente é leve ou moderado, mas tem um certo grau de déficit de concentração, por exemplo, que impede o desenvolvimento cognitivo dele. E nesse caso pode ser indicado. Então, a gente pode utilizar a cannabis de forma segura, consciente, responsável, simplesmente para promover o desenvolvimento. É uma opção legítima. Eventualmente, as pessoas podem optar por utilizar outros recursos e não utilizar a cannabis nesse caso também, mas não é nada contraindicado, né, nos casos mais leves. Muito bem. Alguém, bom, agora está nos obrigados, obrigado, mas eu queria ver se eu achava as perguntas anteriores. Não consigo. Eu não consigo. Deixa eu ver se eu tentar abrir o primeiro que aparece na lista aqui. Não consigo. Bom dia. Quais benefícios para os pacientes com autismo leve? Bom, eu não sei exatamente o que você está chamando de autismo leve, mas o que os canabinoides promovem, e teoricamente, é uma estabilização eletroencefálica, né? Essa estabilização, ela resultará numa estabilização do ponto de vista da hiperatividade, do déficit de atenção e concentração, de aspectos de insônia. Eu não sei, né, se o autista leve que você está falando tem algum desses quadros ou não. Se tem, ele poderá ser beneficiado. Se ele tem uma oralidade, uma verbalidade, perdão, muito limitada, eventualmente poderá ser bem desenvolvida a partir do uso do óleo também, com relação ao desenvolvimento da fala. Eu acho que vale a pena para o desenvolvimento em geral. E, repito, a toxicidade é desprezível, então vale a pena tentar em geral. Eu tentaria em qualquer paciente que me procure com qualquer nível de autismo, ou se fosse algum paciente, ou parente, ou filho, ou qualquer coisa minha, eu tentaria, independente do nível. Bom dia. O Fabiano mandou um bom dia, Fabiano. Dá para marcar mães que não estão... isso eu não sei. Dá para marcar mães que não estão no último mês. Ô, gente, quem fez perguntas aí, se quiser, repita. Eu vi que uma pessoa chamada Fátima Taboada fez vários comentários, mas eu não consigo ler mais os para trás. Eu não sabia que era assim, né? E aí, então, agora quem quiser que eu responda, pode fazer agora que eu respondo. Agora que eu me dispus a responder, não tem ninguém para perguntar. Engraçado. Bom, tudo bem, eu vou dar um tempo, e se vocês não tiverem nada a perguntar, terminamos por aqui. Bom, com relação às palestras, eu estou fazendo palestras sempre que me chamam, para todo lugar. Acabei de vir de Curitiba, da periferia de Recife, uma cidade chamada Paulista. Vou para Juiz de Fora agora, enfim, estou indo para onde me chamam eu vou, porque eu acho que é um conhecimento útil, que vale a pena explicar. Pois é. Então, Daniela, seu filho é uma indicação categórica, deve tentar mesmo, o mais rápido possível. Ô, Josi, eu vou a São Paulo, basta vocês me convidarem, né? Eu tenho feito esse trabalho voluntariamente, vou onde me chamam, só gostaria eu tenho as condições, né? Atendo as crianças, se for necessário, faço parceria com as associações, e pago uma ajuda de custo, minha estadia, e tudo bem. Oi? Ou se já está aumentando e não tem piora. Peraí, Daniela, repete aí sua pergunta que eu não entendi. Depois de 6 meses tá rápido demais, moçada. Não dá não. Sabendo se vai ter um resultado com a maconha, menos é mais. Não, a Flávia está perguntando se menos é mais. Eu preciso conversar isso com a Flávia. Peraí, gente, para de perguntar um segundo, senão não dá não. Para um pouquinho, moçada. Ó, a Flávia tem insistido, outras pessoas insistem que no uso dos canabinoides, a gente deve usar doses muito baixas. Quanto menos, melhor o resultado. Não é a minha prática, entendeu?
não é a minha prática. Mas a minha prática é de que o que a gente chama, em linguagem universal, de range, a amplitude de doses terapêuticas da cannabis, dos canabinoides, é muito grande. Então, como eu falei, por exemplo, eu posso tratar uma pessoa com 2 miligramas de THC ao dia e posso tratar com 200 miligramas de THC ao dia. E isto é razoável, isto não faz mal para a pessoa, isso não prejudica a saúde dela. Podem ser necessidades individuais e eu tenho que aceitar. Eventualmente, gente, no tratamento de qualquer pessoa com canabinoides, pode ser interessante reduções, pode ser interessante interrupções. Muita gente, por exemplo, muito autista, que não tem uma necessidade de dose alta, pode se beneficiar com um uso não cotidiano, com um uso mais espaçado, usar uma vez por semana. É um uso em que muitas pessoas fazem espontaneamente da cannabis para o seu benefício. Usam uma vez por semana, ou às vezes até com intervalos maiores. E é bom, porque aquele resultado, daquele momento, as alterações neuropsíquicas que ele produziu são positivas para a pessoa por um tempo razoável. Então, pode ser útil para alguns tratamentos. Agora, por exemplo, para tratamentos de distúrbios do sono mais intensos, para tratamento de crises epiléticas, para tratamento de os distúrbios de hiperatividade e outros distúrbios psicomportamentais ou estereotipias, que seja num nível extremo, aí eu acho que tem que usar cotidianamente. Flávia, Taboada e outras pessoas que estão ouvindo, eventualmente pode ser necessário altas doses, sim, sem problemas, sem receio. A Flávia também perguntou se o óleo é diluído ou não. Enfim, em geral, os óleos são diluídos, ou seja, o extrato oleoso, porque os princípios ativos são oleosos, são extraídos normalmente de forma mais artesanal, com álcool ou com uma tecnologia mais alta. Bom, o que eu estava falando? Sim, e são depois diluídos em álcool. Diluídos em óleo de coco com frequência, eventualmente óleo de azeite, óleo de oliva. As pessoas estão perguntando sobre associação. Eu vou tentar falar sobre associação em geral e sobre CBD e THC, mais o que eu já vi essas perguntas. Isso. Ah, sim. O pessoa perguntando sobre um paciente que não usa medicação, não tem condições, mas é agressiva, não fala, tem indicação para essa tentativa do controle da agressividade, sobretudo. Prejuízos a longo prazo, eu já disse, não tem nada comprovado. Nada que você possa apontar com segurança que existe algum dano real da maconha a médio e longo prazo à saúde e à vida das pessoas. Organicamente, seguramente nenhum. E, eventualmente, há essa discussão em torno do prejuízo psíquico, que seria a esquizofrenia. E que eu estou advogando com bastante convicção de que é uma inversão de valor nesse caso. Na verdade, a maconha protege ou trata a esquizofrenia, não causa a esquizofrenia. Eventualmente, vocês vão entender melhor, todo mundo que lida nesse campo sabe que, para alguns pacientes, ao introduzir a Ritalina, ao invés de haver alguma estabilização, vai haver uma desestabilização total. Mas a Ritalina, em geral, promove a estabilização. E ninguém diz que a Ritalina é uma causa de hiperatividade extrema ou desses distúrbios, mas eventualmente é. Eventualmente, no caso da risperidona também, a risperidona é um estabilizador psicocomportamental, do sono, etc. Mas para alguns pacientes, quando você entra com a risperidona, a insônia, a irritabilidade, os delírios, tudo piora. Então, pode ser que, com alguns pacientes, o tratamento com canabinoides, por si, mesmo que não na associação, promova isso. Eu tenho até dúvidas disso, entendeu? Assim, não sei do ponto de vista episódico. Episódio, sim. A longo prazo, eu duvido. Eu estou apostando no contrário e tenho pacientes assim, estou tratando bem, que são aqueles pacientes que eu consigo tratar o surto psicótico, tratar a crise psicótica com cannabis, com maconha, com extrato, enfim, da forma como a pessoa puder usar. A equivalência, alguém perguntou, bom, sobre risperidona, fluoxetina, os outros medicamentos todos. Minha visão disso em geral, básica, é o seguinte, nós podemos associar com todos, nós devemos utilizar esse princípio de prudência que eu falei, iniciar com uma dose bem baixa, ir subindo aos poucos, e simultaneamente retirando aos poucos, fazendo o desmame de todos. Para mim, faço desmame. Benzodiazepínico tem que fazer desmame. Antipsicótico tem que fazer desmame.
Os outros medicamentos neuropsiquiátricos, aí eventualmente pode se discutir, mas eu acho que por prudência é melhor fazer a retirada lenta e ir subindo progressivamente os canabinoides também de forma lenta, cautelosa e tal. O ruim nesse caso é que às vezes os resultados demoram a aparecer de forma satisfatória, os pais ficam muito ansiosos e, enfim, interrompem o tratamento. Não. Na minha visão, viu, tem que ter uma firmeza. Os casos mais instáveis, casos que a gente faz retirada, a criança está com 3, 4 medicação, 2 antipsicóticos, mais um antidepressivo, mais... Esses casos são complexos. A retirada desses medicamentos tende a provocar uma instabilidade grande. Então, nesses casos, os pais têm que ter firmeza, têm que ter alguma confiança, que eu acho que, porque, enfim, não tem experiência ainda, de que é possível realmente chegar lá no fim, sem nenhum medicamento, só com os canabinoides, pelo menos com o mesmo nível de controle, com o benefício de não estar mais com 4 bombas químicas sendo injetadas todo dia na criança, entendeu? Em geral, o desmame, para mim, dura pelo menos 1 mês e meio, e a partir daí. Isso. Se pode parar de tomar, Anitta, acabei de responder que pode e deve. Eu vou a Juiz de Fora no final de fevereiro, viu, Ariane? E, enfim, alguém perguntou com relação à fluoxetina, se quem não faz uso de medicamento tem questão de agressividade, deve utilizar, vai controlar a agressividade. Vai controlar a agressividade, vai estabilizar a criança, ajuda no desenvolvimento de fala. Não dá para dizer que todos vão desenvolver, que vai melhorar, mas muitas crianças que não falavam estão falando. É um grande ganho. E esse ganho não corresponde, gente, à evolução natural dessas crianças. Então, eu acho que eu posso falar com segurança, que, em geral, a gente consegue alterar a curva de desenvolvimento das crianças no sentido positivo. Entendeu? Olha, no Brasil, é o seguinte, eu tenho hoje uma rede de cultivadores com quem eu trabalho e eu estou colocando isso tudo numa grande rede, com pacientes, cultivadores e outras pessoas com mais experiência para poder uns ajudar aos outros. Então, como eu cheguei à porcentagem de THC e CBD, eu não cheguei à porcentagem, Flávia. Os óleos têm essas porcentagens e eu as identifiquei só. Eu não indico hoje nenhum óleo com mais ou menos CBD ou mais ou menos THC, não. Entendeu? Eu indico óleo de maconha, canabinoides. Se a pessoa quer ou tem mais facilidade para ter acesso a um mais rico em CBD, use o mais rico em CBD. Se quer ou tem mais facilidade para ter acesso a um mais rico em THC, use o mais rico em THC. Eu não posso dizer hoje que um seja melhor ou pior que o outro em nada. Então, vamos usar, é tudo, falando uma linguagem que eu uso aí de vez em quando, é tudo maconha. E tudo é positivo no tratamento dos autistas, nessas margens aí que eu falei para vocês. Então, eu espero algo como 70% dos pacientes com melhora, ou melhora acentuado, resposta positiva ou muito positiva. Eu espero uns 5 a 10% de piora, porque acontecem essas reações cruzadas ou algum aumento de irritabilidade. Nesses casos, para mim, em geral, o que a gente tem que fazer é um esforço para ajustar a dosagem, retirar os outros medicamentos, suportar a turbulência, que vão sair melhor lá na frente. Mas esses são os resultados que eu tenho obtido em geral, entendeu? Seja com óleos ricos em CBD, seja com óleos ricos em THC. Questão de preço. A questão de preço que perguntaram aqui é o seguinte, para uma pessoa com mais ou menos 30 quilos, né, uma criança de peso normal, assim, por volta dos 10 anos, né, 9 anos, 8 anos, enfim, essa criança, eu espero, com tratamento com óleo importado, alguma coisa próxima de uns R$2.000 por mês hoje. Esse preço tem caído, mas isso for a via oficial, com taxas, alfândega, isso cai mais ou menos para uns R$1.000, se for pelo contrabando, que hoje grande parte das pessoas que importam na forma de contrabando, informalmente, um amigo, um parente, ou a própria empresa manda. Tem uma empresa aqui que atua aqui no Brasil que ela é especializada só nesse contrabando, eles só mandam óleo sem autorização da Anvisa. E parece que é confiável. Enfim, eu não sei. O que eu sei é que, bom, e aí? Então, para uma criança de 30 quilos, mais ou menos, estou falando em torno de 2.000 o óleo importado oficial, por mês. Em torno de 1.000 o óleo importado no contrabando, seja ele de qual forma for.
e em torno de uns R$ 300 o óleo artesanal brasileiro. E o óleo brasileiro está mais barato assim, não é porque os caras daqui estão vendendo mais barato, não, porque peso por peso da planta, o preço está mais ou menos igual. Ele é mais barato porque ele tem muito mais THC e o THC é muito mais ativo, eu já falei isso. Então você pode usar menos quantidade, uma concentração mais baixa, e ter muito mais efeito. Então acaba saindo mais barato, entendeu? É isso aí. É isso aí, isso aí. Gente que não é que ele não tem dificuldade para memorizar, não, viu, Luciano? Eu acho que a criança autista tem um processo de aprendizagem muito diferente. É até bom falar isso, é uma oportunidade de falar isso para vocês. Agora eu estou extrapolando um pouquinho meu espaço, né, de médico especializado em maconha medicinal, em terapêutica canábica, para poder falar com vocês sobre uma questão de formação, desenvolvimento e educação dos autistas, porque cada vez eu estou mais me preocupando com isso. Você veja, é um aspecto bom, porque no início eu me preocupava em saber se essa terapêutica ia ser efetiva ou não. Hoje eu já sei que ela é, sei mais ou menos em que medida é, que problemas tem, que desafios tem, tudo isso para os autistas. Né? E agora eu estou percebendo que a gente precisa também de desenvolvimentos em outras áreas para que o desenvolvimento do autista ocorra. Um deles é a educação. Né? A educação escolar é 100%, se alguém pode dizer isso, inadequada para o autista. Então, qualquer pai se preocupar muito com o desempenho do autista na escola e alterar a sua vida do autista muito pelo desempenho na escola dele, eu acho que está fazendo um jogo contraproducente. Eu acho que está jogando contra o desenvolvimento da criança autista. A criança autista está, em geral, para além, e ao mesmo tempo aquém, né? Ela é, em todos os dois lados, da educação formal. A educação dela não vai se dar, em geral, por dentro da educação formal. É impossível. Então, vocês, pais, eu acho que vocês têm um desafio grande de encontrar junto com a criança, porque ela em geral, o seu maior professor, né? A criança autista aprende sozinha, né? De algum jeito, grande parte das coisas, quando ela tem alguma capacidade estruturada, né, de aprendizagem, ela faz uso de um processo de autodidata, né? E deve ser mesmo. E eu acho que vocês devem ajudá-los nisso, sobretudo, ao invés de tentar fazê-los se adequar de forma, às vezes, muito dura para eles e para vocês mesmos, à escola tradicional e às expectativas da escola tradicional, que não correspondem às do autista, não. Muito bem. Resultados positivos do uso com relação aos movimentos estereotipados. Olha, em relação às estereotipias, Andréia, é um resultado positivo também, como em geral a risperidona tem, mas não é o maior percentual de resultados, não. Parece até a impressão que surge é que as estereotipias mudam muito quando você introduz o óleo. Mas eu digo sim, que em geral melhora, né, num percentual bom. Não é tão grande, por exemplo, quanto o percentual de controle do sono, de desenvolvimento da fala, de controle das crises convulsivas e nem da agressividade. Esses casos aí parece que é bem melhor. O caso das estereotipias é uma flutuação. Outra coisa também que eu precisava dizer um pouco. É claro que tem um nível de estereotipia que é absurdo, que impede o convívio, que impede a criança de atuar no mundo, né? Agora, fora isto, eu acho que também é a estereotipia dessas coisas que a gente tem que aprender a respeitar um tanto nos autistas, né? Certos movimentos, certos trejeitos, certas características que são incomuns ou estranhas ou raras, mas que não prejudicam ninguém, né? E que qualquer pessoa deve aprender a respeitar. O quem se refere, Gisele Almeida se refere aos canabinoides, eu só não sei. Tem como iniciar o uso do óleo e continuar, enfim, é para continuar. Ah, sim, com a risperidona e topiramato. Sim, Mariane. Em princípio, a gente inicia o uso do óleo associado aos medicamentos que está usando. E vamos retirando os medicamentos aos poucos. E devemos retirar todos. Então, os benefícios que o topiramato pode ter e a risperidona podem ser ambos substituídos com vantagem pelos canabinoides. Idem, neuleptil, a mesma coisa. Neuleptil é um
antipsicótico, como os outros, com os efeitos colaterais que tem, com as vantagens que tem, dá para usar simultaneamente com os riscos que eu já falei e retirar. Isso, é isso mesmo. Inicia com óleo, aos poucos, e vai retirando, Mariana. É isso que eu estou falando. Entendeu? Dá para usar isso com topiramato, com fluoxetina, com olanzapina, o neleptil, com mais, enfim, que vocês quiserem. Maracujina, essas coisas não tem problema, não. Quer dizer, alguém perguntou para pânico e fobia, Silvana, né? Silvânia. Olha, Silvânia, se é do paciente autista, não tem dúvida nenhuma. Assim, aí eu estou falando do tratamento do autismo em geral. Se o autista tem, porque como eu disse, o autismo é um laboratório de todos os distúrbios psíquicos existentes, então o autista que tenha grande ansiedade, que chega no nível do pânico ou da fobia, especificamente, deve ser beneficiado. E em geral também, os pacientes em geral. Eu não tenho grande experiência com fobia, com pânico eu tenho alguma e tenho com ansiedade, mais do que pânico, até com os quadros de ansiedade geral, e a gente tem um bom resultado. Eventualmente, também muita gente relata ansiedade no uso dos canabinoides, o uso recreativo eventualmente aparece. Mas da minha visão terapêutica disso, é que se trata, em geral, de um contexto inseguro e de uma utilização muito insegura. E daí, como é um psicoativo, como vai alterar, ampliar as suas emoções e sensações em alguma medida, isso pode acontecer. Perguntou quando eu vou a Natal. Inês, vou quando me convidarem. Adorarei, que nunca fui até Natal. Altivos adultos, severos, epilepsia, é ótima indicação. A epilepsia em autistas, eu tenho só experiências em geral de bons resultados. Se todos os casos de crise convulsiva e autismo associado têm um bom controle. É a minha experiência. Né? Não é que consiga zerar as crises, a gente consegue zerar isso em mais ou menos 30%, 40% dos casos. Agora consegue um controle bem melhor do que estava. Gente, eu acho que agora eu vou ter que interromper. Já são 11h30, já é 1h30. Eu acho que valeu, espero ter sido útil. Para entrar na rede, Mariana, isso é muito importante. Eu depois vou colocar aqui no grupo os links para preenchimento dos formulários. E é através do preenchimento primeiro de um formulário de cadastro, da situação inicial do paciente, que aí a gente vai acolher nessa rede aí. É o que eu estou tentando fazer, eu estou contando com colaboração, então espero que vocês tenham paciência, nem sempre funciona. Eu sei que tem gente que está com mais de mês aí esperando e eu não estou conseguindo responder. Infelizmente, diretamente ao WhatsApp, por exemplo, eu não estou conseguindo responder mais, porque é gente demais procurando, já não dá mais. Aí é só através da rede mesmo que eu vou dar conta do volume, tá bom? Vou finalizar, gente. Obrigado pela atenção, espero ter sido útil e, de algum modo, estou aí disponível para responder as dúvidas que ficarem da maneira que der. Um abraço a todos e um beijo a todos e todas e até a próxima.